Oi, amigos, meu nome é Larissa. Eu sou a Mirella. E aqui é a Gabi, e sejam bem-vindos a Unidas pela Fé. O episódio de hoje pode ser um pouquinho polêmico, pois hoje vamos exercitar o que de fato nós falamos nos primeiros episódios do podcast. Que o nosso objetivo é trazer e mostrar o amor de Deus, independente de qualquer coisa, independente de religião, de opinião. E aí eu já vou começar com duas reflexões para vocês. Será que realmente praticamos o bem sem olhar a quem? Será que amamos o próximo assim como amamos a nós mesmos? Por que eu tô trazendo essas perguntas? Porque quando a gente pensa em Deus, automaticamente nós ligamos à religião. Nós sempre perguntamos ao próximo, né? Qual a sua religião? No que você acredita? E quando a gente trouxe esse podcast, o objetivo era mostrar para vocês e para as pessoas que estão ao nosso redor que não se precisa necessariamente ter uma religião para poder falar de Deus, para poder amar a Deus e seguir os ensinamentos dele. E aí, há algumas semanas atrás, como usuárias de redes sociais que somos, nós vimos uma situação de uma menina no Twitter que passou dentro de uma religião específica que eu não vou de uma igreja, né? Que eu não vou citar o nome porque o nosso objetivo realmente não é julgar e apontar o dedo para ninguém, mas a gente não poderia deixar de falar sobre essa situação porque isso nos faz pensar sobre os extremismos que não levam à adoração de Deus como deveria, mas sim ao fanatismo desenfreado por uma mentira. E aí, por que eu falo pra vocês que é mentira? Eu vou primeiro contextualizar vocês da história da menina pra vocês entenderem de qual mentira nós estamos falando. A menina, ela disse que frequentava essa religião, essa igreja em específico, já tinha todo um grupo lá dentro. E aí, um certo dia, deu nela a vontade de simplesmente conhecer um lugar diferente. Não que ela tinha migrado de uma religião pra outra, que também não seria o problema, assim, na nossa opinião. Mas ela tinha ido só conhecer, simplesmente. Alguém tinha chamado ela e ela foi. E ao voltar pra religião dela, no outro dia, todas as pessoas negaram voz a ela, a humilharam, a afastaram, a isolaram mesmo dentro da igreja, afirmando que ela estava seguindo o inimigo, que ela estava longe de Deus, que ela estava suscetível a coisas erradas da vida, sendo que a menina ela só quis exercitar a liberdade que Deus nos deu, né? De fato, Deus nos deu liberdade a todo momento, né? Porque você está numa igreja, numa religião que você tem que seguir com afinco, com uma cegueira absoluta aquilo que estão te falando ou que não te estão. Até porque, imagina se Deus quer te mostrar uma coisa que aquela pessoa, né, não consegue enxergar. Quando eu li essa thread da menina contando, eu percebi que práticas como humilhação e isolamento daqueles que questionam a tal figura de autoridade dentro dessas igrejas e não ficam numa bajulação são sempre questionadas, são sempre repudiadas. E foi muito triste, porque óbvio que causou o quê? Um trauma naquela menina. Aquela menina vai enxergar um Deus que condena ela simplesmente por ela ter ido em outro lugar, que inclusive outro lugar que falava sobre a palavra dele. Ou seja, causa uma confusão mental na pessoa que ama a Deus, que quer segui-lo. Causa, sim, um afastamento. Por isso que eu acho que os jovens hoje em dia se afastam de Deus. Porque como estamos nesse movimento de melhorarmos, sabe? Irmos contra a violência, o preconceito. Acaba que quando alguém, uma autoridade, uma figura religiosa chega pra gente e fala que tal coisa é errada, nossa, não faz uma tatuagem não, porque Deus vai te condenar e acabou. Automaticamente o jovem se afasta porque, gente, pelo amor de Deus, quem vai acreditar que Deus vai fechar os olhos ou afastar a vida, quer dizer, se afastar da vida de alguém por conta de um desenho no braço? Sinceramente, isso não existe. Por isso que eu falei que o episódio de hoje ia ser polêmico. Mas acaba que realmente influencia na aproximação e no relacionamento das pessoas dos jovens com Deus. E isso é muito triste. A gente vê hoje muito esse movimento de você coagir o outro a estar em uma religião, quase que oprimindo. A gente precisa ter a liberdade de estar naquele lugar, mas às vezes você chega em uma determinada igreja, isso já até aconteceu comigo com a Larissa, e você tem que passar seu WhatsApp, você tem que, sabe, dar os seus dados, porque a pessoa vai entrar em contato com você, vai te fazer permanecer ali, e a gente precisa diferenciar um lado de acolhimento, de que realmente a gente precisa sim promover esse lado espiritual, de você estar ali naquele lugar, de você ter até uma comunidade, né, uma casa, de um outro lado que é até o que aconteceu com essa menina, né? Você tá indo para outro lugar, você tá frequentando outro lugar, então você está com o inimigo, sabe? Isso acontece muito também em formas de doação, né? As igrejas, elas pedem doação
E se você não der, né, você não vai prosperar na sua vida. Só que muitas vezes, para aquela pessoa ali, aquela doação vai fazer falta. Ou então ela não tem realmente para dar, sabe? Existem várias formas de doação que não sejam necessariamente o dinheiro. Então eles criam toda uma fantasia na sua cabeça para você acabar se sentindo mal e fazer o que eles estão ali pedindo, né? Nós já passamos muito por isso, inclusive, como a gente prega aqui um pouco de liberdade religiosa, a gente tem esse hábito, né, de querer conhecer lugares diferentes. Nós já fomos em várias igrejas específicas e para conhecer, para escutar um pouco da visão do outro. Isso faz muito com que a gente tenha a nossa própria opinião, sabe? Não carregue o que o outro tá falando pra gente. Mas, infelizmente, em uma religião específica, em todas as igrejas que a gente vai, acontece isso. É sempre essa questão da gente chegar e tem toda uma manipulação pra, enfim, chegar no dinheiro. Eu, sinceramente, acho que nas 3 últimas vezes que eu fui nessa religião específica, era sobre dinheiro, era sobre doar. E doar, gente, é uma coisa que eu não tô contra a doação, pelo contrário, a gente faz parte de projetos sociais, estamos sempre colocando isso nas nossas redes sociais, pedindo ao próximo para que ajude. Mas a questão é que às vezes você tá lá esperando uma palavra, quando você vai ver, toda a palavra foi direcionada para no final te pedir essa doação. E não é uma doação de R$2, 5, 10, 50, não é. R$10.000, quem dá 20 mil, não sei o que, pra nossa igreja. Sinceramente, é muito raro eu ver pedindo pra um projeto, sabe? Pedindo pra uma situação específica. E acaba que você fica se sentindo, sim, mal, né? Você não tem como fazer nada, você não tem como doar, você não tem como ajudar, você não tem esse valor. E automaticamente você se sente inferior àquelas pessoas. Na última vez que eu fui com a Gabriela, a figura de autoridade, ela tava falando uma super palavra. E a gente tava na expectativa da palavra. Quando a gente viu, no final, a palavra era só pra o quê? Doem dinheiro. Sabe, teve uma vez também que eu fui que essa figura, não tô falando a nomeação específica porque a gente realmente não quer citar igreja nenhuma, religião nenhuma aqui, mas ele chegou e falou: gente, pelo amor de Deus, a gente pediu doação, alimento, mas não vem com feijão de segunda. Meu Deus, gente, a pessoa, ela tá doando o que ela consegue, o que ela pode, sabe? Eu lembro que aquele dia foi uma quebra de expectativa pra mim bizarra, absoluta, e eu até não frequentei mais essa religião, mas é aquilo, né? Sempre diferenciando o ser humano, o homem, de Deus. Então não é porque aquele homem tá falando aquilo ali que Deus é, né, aquela coisa. E voltando lá pro começo, né, da decepção da menina, a gente já também passou por uma decepção que na nossa vida foi uma das maiores. Assim, pelo menos falando por mim, foi religiosa, né, sim. Foi uma coisa, assim, que eu nunca vi na minha vida. Esse foi o único lugar, e depois disso também eu nunca vi mais em nenhum outro lugar. Acontece que, na verdade, eu vou até resumir, porque detalhes vai ficar muito longa a história. Mas nós fomos nessa igreja, estávamos super animados para ouvir a palavra de Deus, mas logo no início, quem estava falando era um casal, e eles já estavam com um papinho um pouco diferente, nós já estávamos sentindo que ia vir uma bomba ali, uma coisa meio preconceituosa. E querendo ou não, isso é uma coisa que afeta bastante a gente detesta preconceito. Então eu já sabia que se viesse algo muito escrachado, a gente com certeza iria ter alguma reação. E aí, essa menina desse casal, ela colocou um slide enorme assim na tela, falando sobre como era condenável ser homossexual, sabe? Falando como isso era muito errado, como isso ofendia a Deus, de como isso vinha de tal lugar negativo. E foi muito impactante pra gente na hora, porque ela literalmente colocou isso num telão e começou a destilar um ódio absurdo na frente de várias pessoas. E eu acho que essas figuras, elas não têm noção do tipo de poder, né? De poder e de influência que elas têm ali na frente. Ao invés dela estar falando ali sobre amor, sobre empatia, sobre compreensão, não, ela tá destilando ódio contra uma pessoa que não tá fazendo mal algum a ela. Então aquilo ali foi muito impactante pra gente. Eu fiquei muito assustada. Eu e a Gabriela se olhamos e eu vou ser bem sincera com vocês, gente. A minha vontade era de ir lá na frente, pegar o microfone na mão dela e começar a falar. Mas a nossa reação foi se levantar e nitidamente todo mundo viu que a gente estava, assim, super decepcionadas e tristes com aquela situação. E saímos porque com certeza a gente não conseguiria ficar ouvindo uma palestrinha sobre algo que a gente discorda completamente e abomina, né? Eu abomino esse tipo de preconceito. E é aquilo, muitas pessoas usam a religião para poder justificar atos violentos, atos até criminosos.
Ou seja, a pessoa sai dali achando que ela vai poder justificar. Se ela agir contra uma pessoa que ela é homossexual, se ela for violenta, preconceituosa, ela vai falar que não, mas é porque Deus, que não sei o que, ela vai usar o nome de Deus para poder justificar seus atos absurdamente absurdos, né? Então, a gente saiu de lá fora, a gente ficou falando, né, o quanto a gente tinha ficado indignada sobre aquilo. E até um menino, ouvindo o que a gente tava falando, chegou na gente e falou: meninas, desculpa ter ouvido a conversa de vocês, mas eu estava aqui com o meu namorado e eu comecei a ouvir aquilo ali, foi me dando uma tristeza dentro de mim e eu não conseguiria ficar ali ouvindo, então eu levantei. Ele até falou que o namorado dele ignorava, mas ele não conseguia. No dia ele até falou que ele era influencer, né, que ele ia falar nas redes sociais sobre. Falei, fala mesmo, se fosse eu falaria também, porque uma igreja que coloca tanto um nome, né, um peso de modernidade, de compreensão, de empatia, vir e fazer isso, ter tanta influência e destilar esse tipo de preconceito é muito grotesco, sabe? É horrível, sendo bem sincera. E aí, a gente foi embora, coitado do Uber, teve que aturar a gente falando pra caramba, porque foi realmente muito marcante pra gente. Mas eu acho que isso me faz mostrar pra vocês o tipo de mentira que eu falei lá no início, né? A mentira das pessoas que falam que Deus condenariam as outras por simples atos que, sinceramente, gente, Deus ele tem tanta coisa pra se preocupar, sabe? O mundo espiritual tem tanta coisa pra se preocupar com que a gente evolua, com que a gente pare de agir contra uns aos outros, sabe? Que a gente pare de propagar o ódio, a violência, a raiva, que não é porque a pessoa tá amando outra pessoa do mesmo sexo que ele tá condenando essa pessoa, que ele repudia essa pessoa, ou porque a pessoa fez uma tatuagem no braço. Sinceramente, chega até a banalizar o Deus, né? O poder de Deus chega a banalizar, porque realmente, se ele estivesse se preocupando com isso, eu realmente não sei quem é ele. E aí, voltando na situação da menina, eu penso que Deus é amor e, acima de tudo, é carinho. Jamais que ele faria tamanha maldade com alguém, isolar, ameaçar e condenar por tão pouco. Porque uma outra parte da história foi que a autoridade, depois da menina ter se retirado, obviamente ela não ia aceitar ficar sendo humilhada, isolada, ficou indo atrás dessa menina, perseguindo em redes sociais. Eu acho que até fisicamente mesmo, pessoalmente, pra falar que ela deveria voltar. Porque se ela não voltasse, Deus iria castigá-la. Olha isso, ainda ameaçando a menina. Então, assim, pra mim, essa história também teve grande impacto. E aí eu pensei, será que as religiões estão realmente praticando o que Deus ele pediu? Pra que nós amemos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos? Não, né, gente? Se a gente for pegar essas histórias, a gente tem essa resposta clara de que elas não estão se preocupando com o amor de verdade. Elas estão se preocupando com seus próprios interesses. Então, todos esses pontos que a gente trouxe aqui no episódio de hoje mostram que a gente precisa ter muito cuidado com quem tá fazendo que a gente se decepcione com Deus. Porque tudo isso vem da própria pessoa, sabe? Não de Deus. Nós três, apesar de ter passado por essas situações, a gente sabe que Deus não é aquilo e isso não mudou a nossa relação com Ele. Porque a gente conhece a Ele por nós mesmos. Então, já fica até de exercício, não sei, pra você fazer na sua vida, que é conhecer a Deus por você mesmo. Porque quando você conhece a Ele que vai te falar o que é certo e o que é errado. Ele tá falando diretamente com você, não é uma terceira pessoa que age pelos próprios interesses, pela própria opinião. Então vamos conhecer a Deus, sabe? Porque Deus é amor, Deus é empatia. Deus mesmo fala, ame o próximo como a ti mesmo. Então se Deus tá falando pra gente amar todas as pessoas, quem são os outros pra falar pra gente não amar por conta de qualquer escolha da outra pessoa? Então vamos finalizar esse episódio com essa necessidade de sermos mais fortes e termos mais personalidade pra não se abalar com quem pensa tal coisa da gente, pensa que Deus vai condenar ou que não vai. Na verdade, se preocupe você com o que Deus pensa no sentido de coisas que importam mesmo, sabe? Não numa coisa tão banal como é se você ama alguém do mesmo sexo ou não, se você faz uma tatuagem, se você toma uma cervejinha no final de semana. Deus realmente não tá preocupado com isso, ele tá preocupado com coisas mais sentimentais, com o que você tá fazendo pro mundo de bom, o que você tá fazendo pro próximo, sabe? Como que você tá contribuindo. Abrir um parênteses aqui, que não é porque a gente tá falando que Deus ele é isso, ele é aquilo, que você pode fazer coisas absurdas, criminosas, não é nada disso. É só pra você realmente se preocupar com coisas que realmente têm valor pra ele. Então é isso, nós esperamos vocês todas as segundas, às 13 horas, que
Que vocês curtam, compartilhem com quem vocês acham que precisam ouvir essa mensagem. Interajam com a gente nas caixinhas de pergunta, nas enquetes. Todas as informações do podcast vão estar aqui na descrição do episódio. E é isso. Um beijo e fiquem com Deus.